E aí nós temos essa perda dos filhos, a perda dos bens. No capítulo 2, novamente há aquela reunião, né, de Deus com os filhos de Deus, que é uma referência aos anjos. Satanás chega novamente, e aí Jó, ele não atribui a Deus, né? Olha o versículo 22 do capítulo 1. O versículo 21 ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Satanás fez o que Deus permitiu. Lembra que Satanás não tocou na saúde de Jó no capítulo 1, que Deus não deixou. Ele falou: "Você pode tocar em tudo que ele tem, menos nele." Agora, no capítulo 2, Deus ele vai mais além. Ele permite, olha o versículo 6 do capítulo 2. Ele disse o Senhor a Satanás: "Eis que ele está na sua mão." Agora não é os bens, não é os filhos, os seus filhos, é o próprio Jó. Ele diz: "Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe, porém, a vida." Ou seja, pode colocar enfermidade nele, pode fazer o que você quiser, porém você não pode matá-lo, porque eu não vou deixar. E aí ele vai, Satanás vai, e o texto é muito claro. Olha o versículo 7. "Então saiu Satanás da presença do Senhor e fez o quê? Feriu a Jó." Então quem feriu a Jó? Satanás, é muito claro o texto. Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Deus permite, agora Jó vai perder a saúde, né? Jó, ele vai perder coisas que ele estimava muito. Vamos lá para o capítulo 29, que eu vou te mostrar um negócio que Jó perdeu. Ele perdeu o filho, perdeu o bens, perdeu a saúde, mas ele perdeu muito mais, irmãos. Ele não perdeu só isso. Olha o capítulo 29, vamos ler o verso de número 8. "Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham de pé, e os príncipes continham as suas palavras e punham a sua mão sobre a boca." Sabe o que é isso aqui? Os irmãos mostram que os verbos, eles estão no pretérito imperfeito, né? Viam, escondiam, levantavam. E aí, o que Jó diz? Ele diz assim, ó: "Os moços me respeitavam quando eles viviam, os idosos me respeitavam quando eles viviam, os idosos se punham de pé quando eu estava passando." Jó tinha o respeito da sociedade. Quando os moços viam ele, eles escondiam. Antigamente, quando os mais velhos estavam falando, a criança não podia falar de jeito nenhum. Quem é dessa época aí? Né? Então, quando tinha, aí não precisa nem falar a sua idade, né, irmão? Aí a gente já sabe mais ou menos agora, né? Mas eu também sou dessa época, bem pequenininho, mas meu pai me olhava, se eu estivesse fazendo, ele me olhava e o negócio já estava estreito, né? Agora, o Jó, o que Jó perde então? E se você continuar, você vai ver isso. Jó perde o respeito da sociedade. Olha o capítulo 19, versículo 18. Jó 19, 18. "Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falo contra mim, e todos os homens do meu secreto conselho me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim." Então, às vezes a gente olha para Jó e a gente fala assim: Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a família. Mas Jó perdeu muito mais. Ele perdeu o respeito da sociedade. Irmão, se você olhar no capítulo 19,
Versículo 13, olha o que ele diz. Capítulo 19, versículo 13: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Versículo 14: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó perdeu o respeito da família, porque Jó, irmãos, ele tinha outros familiares. Jó não tinha só a esposa e os filhos, ele tinha, a Bíblia diz que ele tinha parentes. Olha, os meus parentes me deixaram. Então Jó, ele foi abandonado pela família e também pelos conhecidos. Aí depois, lá no final, ele recebe em dobro, aí todo mundo volta, né? Você vai ver, vai convocar todo mundo, porque agora tem, né? Acabou, todo mundo some. Mas quando volta, aí todo mundo volta também. Infelizmente o ser humano é assim. Mas aqui ele está abandonado pela família. Versículo 19, capítulo 19, versículo 15. Ele perde, irmão, até o respeito dos empregados que ainda sobraram. Porque você olha e fala assim: não, já perdeu todos os empregados. Não, por isso que tem que estudar a Bíblia. Olha o versículo 15: os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho, vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Irmãos, aqui no capítulo 19, Jó já tinha passado tudo aquilo que ele passou? Sim, já tinha acontecido, já não tinha morrido alguns servos, mas aqui ele diz que ele ainda tem servos. Então os que sobraram, eles estavam agora reputando Jó como um estranho. Olha o versículo 16: chamei a meu criado e ele não me respondeu, cheguei a suplicar com a minha boca. Irmão, ele tem aquele homem que era respeitado pela sociedade, aquele homem que era respeitado pela família, pelos empregados, agora ele tem que suplicar para o empregado dele. Então ele está totalmente desmoralizado. Irmão, Jó perdeu até o carinho da esposa. Olha para você ver, versículo 17: o meu bafo, aí tem alguma tradução exata? Olha, a irmã Juliana, da Carol, o meu hálito, o meu bafo, o meu hálito ficou estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Irmão, Jó, a Bíblia tem uma parte que eu não me lembro agora, mas se você procurar, você vai ver. A Bíblia fala que ele escapou com a pedra nos dentes. Sabe o que significa isso? Jó perdeu até os dentes, ficou só a gengiva dele. Então a mulher dele, irmão, não queria nem beijar ele mais, porque o hálito dele era estranho para ela. Desprezado pela sociedade, desprezado pelos parentes, perdeu os 10 filhos, perdeu os bens, um pouco dos empregados, e agora ele perdeu o carinho da esposa. Olha que coisa terrível, irmão. Vocês maridos aí, pode perder tudo, mas se perder o carinho da esposa, aí o negócio está arrojado. Então cuida bem dos dentinhos, escova direitinho, bonitinho, para não dar problema. Porque se perder aí, então Jó ele perde muitas coisas. Então, depois se você quiser, eu mando para você um estudo detalhado, porque não vai dar tempo de falar tudo que Jó perdeu. Mas eu falei praticamente tudo, só não li os textos. Agora, nós vamos entrar agora nesses 20 minutos no que realmente é o tema do estudo, que são coisas que o diabo não conseguiu tirar de Jó. Quando o diabo tira os bens de Jó, ele tira também o respeito, como eu já disse para os irmãos. Quando ele tira a saúde, ele tira também o carinho da esposa, né? E tem aquele famoso versículo onde ela olha para ele e diz: amaldiçoa
pode glorificar a Deus? Olha o que diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era o quê? Sincero. O que mais? Reto. O que mais? Temente a Deus. O que mais? Desviava-se do mal. Essa era a integridade de Jó. Agora, lá no capítulo número 2, versículo de número 9 e versículo de número 10, é um texto famoso que nós acabamos de falar. A Bíblia diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu vou te dar uma dica quando você estiver na Bíblia, lá na sua casa. Leia com calma, leia entendendo aquilo que você está lendo. Olha para você e faça perguntas, porque você vai chegar a ensinos maravilhosos. Jó já tinha passado aqui, já tinha perdido essa noite também. Aí ela pergunta assim: você ainda vai reter? O que é reter? É segurar, né? É segurar para si. Ela pergunta assim: você ainda vai reter a sua sinceridade?
fazendo. Mas eles acertaram, então Davi tinha uma pontaria muito boa, só que Davi não tinha força para aquela pedra derrubar aquele gigante. Eu penso que Deus dirigiu aquela pedra na testa de Golias, e o impacto dela, irmão, o impacto dela foi tão grande, porque lá nas escolinhas das crianças, né, de vez em quando a gente vê uns erros lá na revista. Por quê? Porque Davi, o gigante cai para trás, né? Não, a Bíblia diz que ele caiu para frente, ele caiu com o rosto em terra, ele deu uma galampeada e não conseguiu, e caiu, e Davi foi lá com a própria espada e cortou a cabeça dele e levantou para o povo de Israel ver. Irmão, o Espírito de Deus está aqui nesta noite, dizendo para você: vai em nome do Senhor dos Exércitos. Não vá na força do seu braço, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Não perca a sua fé, não perca. Sabe o que o diabo não conseguiu roubar de Jó? O diabo não conseguiu roubar de Jó a disposição de adorar a Deus. Glória a Deus, eu estou sentindo ele aqui hoje. Eu estou sentindo ele, olha aí o que ele diz, capítulo 1, versículo 20. A primeira etapa dos prejuízos de Jó: filhos, bens, partos empregados. Olha o que ele diz, versículo 20: então se levantou Jó, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Oh Deus. Vou ler de novo. Aleluia. Então se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Olha aí, Nenê. Olha a fé desse homem. Irmão, ele sofreu tudo que sofreu. Satanás tirou dele muitas coisas. E o mais precioso, que era a família, os filhos, Satanás tirou. Mas ele adorou a Deus. E a palavra de Deus aqui para nós hoje é o seguinte: não perca a disposição
misericórdia dos dois lados. Ela é apta para discernir as intenções do coração, e ela vai na divisão da alma e do espírito. Onde ninguém vai, ela vai. Para encerrar, o que Jó não perdeu? Jó não perdeu a visão de um Deus vivo. Olha o que aqui nós já lemos. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 12. Aleluia, eu já vou para o final. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o único que nunca vai nos decepcionar. Um dia eu vou decepcionar alguém aqui, se eu já não decepcionei. Se eu não decepcionei, um dia eu vou decepcionar. Os líderes dos grupos, um dia vocês vão decepcionar alguém. A igreja, um dia vai decepcionar o pastor, decepcionar a liderança. Porém, Jesus nunca vai nos decepcionar. E se acontecer algo, um dia que parecer uma decepção, é porque a sua visão estava errada nele. Porque Deus não erra e Ele não decepciona ninguém. Por isso nós temos que ter uma visão correta de Jesus. Tem discípulos que abandonaram Jesus, por quê? Porque eles falam assim: Ele é o libertador, Ele vai vencer os romanos e nós vamos ficar de boa. Aí Ele vem e fala assim: meu reino não é daqui. Porque se fosse daqui, meu pai mandaria uma legião de anjos e mataria todo mundo. Equivocado de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Não deixe, irmão. Não deixe o diabo tirar as suas qualidades morais, a sua fé, a sua disposição para adorar a Deus, a sua visão de um Deus vivo, porque o inimigo ele quer tirar a nossa visão de Deus. Porque enquanto você está olhando para Jesus, a vitória é certa. Vamos dar um exemplo para encerrar. Jesus está no mar, os discípulos estão no mar, Jesus veio andando em cima da água. Então quem já morou na roça, quem já trabalhou na roça nessas condições, vai entender o que eu vou falar agora. Eu passei muito. Então, aí Pedro olha e fala assim: se é o Senhor mesmo, venha até mim. Me permita que eu vá até o Senhor, melhor dizendo. Aí que Jesus fala: vem. E ele começa a andar também. Só que tem uma hora que Jesus diz assim: ó, e observou o vento. O texto não é claro na dizer o que eu vou dizer, mas por inferência, eu acredito que Pedro ele estava andando, olhando para Jesus. Quem já passou na pinguela aqui? Levanta a mão. E aí, Milão, passou na pinguela? Irmão, a gente sabe o que é pinguela, né? Pinguela é aquele tronco, né? Que você coloca uma margem do corpo para outra, geralmente é um, né? Sim, você
Eu olhava lá no outro lado. Já olhando lá, porque olhando para frente, a gente tem equilíbrio. Então eu penso que Pedro, ele começou a andar, mas olhando para Jesus. Quando ele tirou o olho, ele começou a afundar. Sabe por quê? Porque se você tirar o olho de Jesus, a visão de Jesus, a sua vida vai afundar. Mas se você mantiver os seus olhos nele, pode acontecer o que for, irmão. Você vai chegar do outro lado são e salvo. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe. Não continue pregando.